paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Sou o pastor Gilson Batista dos Santos. E agora eu vou ler uma história muito bonita e sofrida também, né? Para os ouvintes que estão nos escutando e vendo, né? Que geralmente é uma história maravilhosa. E eu tenho mais ou menos... Foi em 1980, né, que eu me converti, né? Eu entrei na igreja. Até hoje estou aqui feliz. E eu passo para quem está me ouvindo, né, me escutando e vendo, que se vocês puderem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, podem aceitar, que é bom. Existe o batismo com o Espírito Santo, né? Que Jesus disse que ia para o Pai e rogaria ao Pai e Ele vos enviaria outro, né? Outro Consolador, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis porque Ele habita em vós. Mas hoje eu vou falar de Abraão, né? Abraão, um homem de fé, né? Que todo mundo que hoje tem fé se espelha no servo de Deus, Abraão, né? Graças a Deus. Então tem aqui o Gênesis capítulo 12, né? O versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, para você ver, nós hoje, né, que estamos escutando essa palavra e acreditando também, né, que Deus falou com Abraão, que está aqui na Bíblia Sagrada. Mas quando a gente vai entender assim, uma pessoa, Deus falar com Abraão para ele sair, né, da parentela, né, ele sair de dentro da parentela dele e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, né? Aí, o que é que a gente entende um pouco assim, né? Já que nós acreditamos. Deus falou com ele e ele acreditou. Então, se Deus falar comigo, né, eu acredito também, porque não é uma fala de só pensamento, né? Então, Deus realmente falou com Abraão. E ainda disse para ele disse assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, né, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, nós que ouvimos, né, essa palavra, quando a gente acredita, né, a gente também nós temos um benefício, né? Porque se a gente acreditar no que aconteceu, o próprio Deus, né, Ele está vendo nós, então abençoa a nossa vida, né? Então tudo que a gente estiver fazendo, ou estiver querendo, almejando, quando a gente passa a acreditar, a gente passa a receber uma porção, né? Uma porção dobrada do teu espírito, né? O 2 ainda diz assim, ó: e fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, uma pessoa recebendo uma palavra dessa da parte de Deus,
ele tem que acreditar. Então nós agora que lemos a palavra de Deus, né, que lemos a Bíblia, né, e a gente passa também a receber de acordo com a nossa fé. É só acreditar, né? Acredita e recebe as bênçãos de Deus, né? Então, a descendência, né, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Serás uma bênção. Far-te-ei uma grande nação. Deus disse para Abraão que ia fazer dele uma grande nação, né? E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quantas pessoas, né, não são, né, não chegaram a ser bênção, né, de Deus. Pessoas que realmente acreditaram, né, e hoje são bênção de Deus, né, na mão de Deus. E temos um segredo, né, que geralmente quando você está evangelizando, você não fala para as pessoas, né? É aquela palavra que diz assim, que Jesus falou assim, eu vou para meu Pai, rogarei a meu Pai, né? E Ele vos enviará outro Consolador, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque Ele habita em vós. É o Espírito de verdade, né? Que te levará a toda a verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você recebe o poder do Espírito Santo, né, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, você é renovado, né? Então, todo vício, todo problema que tem na sua vida sai, porque você recebeu o poder de Deus, né? O reino de Deus está dentro do seu coração. Então, para você que teve a sorte de dar esse passo, né? Pegou esse privilégio da parte de Deus de ser incentivado pela palavra de Deus, então você é uma pessoa abençoada, entendeu? Porque acreditou. Que o homem, ele está muito distante de Deus, né? A mente dele está muito distante, e é por isso que ele não enxerga, né? Porque ele está vivendo mais segundo a carne, né? Tem muitos que estão nas práticas, nos vícios, né? Então aquilo está na veia, né? Está no sangue. Então a carne fica, o homem fica desejando todo tipo de vício, né? Por causa da carne. A carne, ela sendo viciada em alguma coisa, ou em bebida, ou em cigarro, a pessoa, o homem fica preso ali naquela carne. Muitas vezes ele não quer nem fazer aquilo, né? Mas só que a carne deseja, né? Então o único jeito é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, né? Não tem outro jeito, né? Tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, porque Deus, ele limpa de verdade, né? Então a gente vê o versículo 3 que diz assim, né? Que Deus disse para Abraão o seguinte, e abençoarei os que te abençoarem, né? Aquela pessoa que abençoar Abraão, Deus abençoa eles, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem amaldiçoar Abraão, também Deus amaldiçoa aquela pessoa, né? E em ti serão benditas todas as famílias. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, né? Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ele tinha uma idade de 75 anos, né, quando ele saiu de Harã. Então ele saiu por fé, né? E o importante, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o importante é que você se liberta aos poucos, né? Então você não pode deixar
de ir ouvir a palavra de Deus, né? Procurar uma congregação, uma igreja, né? Perto de sua casa e cultuar ali com os irmãos, né? Porque a ficha vai caindo devagar, né? Não é que você vai chegar lá e já chega logo e ser transformado. Eu passei 2 meses e meio para a ficha cair, né? 1980. Em 1980, eu tinha 25 anos por aí. E aí até hoje, graças a Deus, eu estou aqui alegre, feliz com Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Depois eu voltarei com outro vídeo, né, falando a respeito de outro personagem da Bíblia Sagrada. Eu sempre tenho dito, né, quando a pessoa recebe uma carta de outra pessoa, ela lê a carta toda, né, e ela lê a carta toda. Ela não lê 2 versículos e para, né, 2 palavrinhas e para. Ela vai ler a carta toda. Bem assim é um capítulo da Bíblia Sagrada. Se você ler um capítulo, ele todinho, dentro daquele capítulo tem um personagem, né? O Samuel, o Jeremias, mas tem um capítulo, vamos dizer, o capítulo 8, o capítulo 9, você tem que ler ele todinho. Se você pegar o capítulo 7 para ler, tem que ler o capítulo todo, que é para entender a história. Então aquela história, ela fica gravada dentro do seu coração. Fica gravado, você fica sabendo. Se você ler mais de 2 vezes, 3 vezes, você vai entender por que é que, né? Ali tem uma passagem no livro de Jeremias, que o pessoal faz muitas campanhas nessa passagem. Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Mas o pessoal chega ali e para. Ele não leu o capítulo todo, porque aí eles iam entender, né? Eles iam entender que Jeremias, por que foi que Jeremias clamou, entendeu? Aí ele ia entender, a pessoa ia entender a história toda. E quando você pega um versículo só, né, para você falar só um versículo só, então você não vai saber. Não vai saber a história do personagem que tem naquele capítulo, entendeu? Então, o certo é levar as histórias bíblicas, entendeu? As histórias bíblicas, né? Se vai ler em São João, São João 8, vai do 8 até o 9, entendeu? Leia o capítulo todo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para você entender a história, porque senão você não entende, né? Tem muitas vezes que as pessoas falam, dão um testemunho, e eles dão o testemunho até a pessoa entender realmente o que se passou com aquela pessoa, entendeu? Então você vai entender o que se passou com ela porque ela contou tudo dela, né? E se